Então, ontem nós começamos com Mulheres Fortes, hoje a gente prossegue com a feminilidade e amanhã Felizes. Como eu já fiz aqui uma abertura com as duas mulheres anteriores, Érica e Karina, falando que hoje a gente não está levantando nenhuma bandeira feminina, mas nós estamos resgatando a essência e a graça diante do nosso Criador. Então, eu vou fazer as mesmas perguntas para elas, agora num contexto diferente. Vocês percebem que a Raquel é mais novinha, então ela vai trazer a percepção dela. E a Tati, ela tem uma sensibilidade, elas vão se apresentar, e a sensibilidade da Tati está bem pautada naquilo que a Érica falou, né, na busca pela presença do Espírito Santo. Então, Raquel, se apresenta de novo, depois a Tati, e aí eu vou para as perguntas. Bem rapidinho. Eu sou a Raquel, tenho 34 anos, não sou tão novinha assim, mas sou novinha, né? Uma criança. Tenho um filho, uma criança, aí sim, 3 anos, um menininho, Martim, sou casada com o Vitor, que está ali. Hoje foi o único homem que foi permitido entrar aqui. Sou membro da IBNA, desde que começamos aí, então quase 15 anos. Hoje é minha segunda vez falando para mulheres. Ontem foi minha estreia, hoje é minha segunda vez. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Tati Valecina. Uma alegria sempre estar aqui. Sou casada com o Leandro, mãe do Theo. Conheço Jesus desde os meus 13 anos. Hoje eu estou com 46. Sou apaixonada por Jesus. Eu acho que isso define mais a minha identidade do que qualquer coisa. Pois não, Tati. Já começando com você, essa pergunta. O mundo diz que ser feminina é fraqueza. Que nós somos o sexo frágil. À luz da Bíblia, o que Deus tem te ensinado? Eu sei que você é uma mulher que busca muito a presença de Deus. Então, o que Deus tem te ensinado sobre feminilidade e o que realmente isso significa para você? Acho que Deus nos fez, cada um tem um propósito. Se Ele nos fez mulher, nos fez porque queria nos usar como mulher, né? Eu acho que a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de passar pelas coisas, obviamente diferente da dos homens. Isso não é melhor nem pior, ela só tem as suas características, né? Eu amo ser mulher. Vai ser bem... eu acho que é mais fácil ser homem, talvez. Mas eu acho que existe dentro da nossa feminilidade, ou a questão de ser mulher mesmo, um atributo que, quando Deus nos criou, ele nos nomeou ali como ajudadoras, né? E eu acho que esse talvez seja nosso maior benefício. Nós estamos a serviço do reino. Como é que, como mulheres, em absolutamente todas as áreas da nossa vida, e em tudo que a gente faz, seja dentro da nossa casa, seja num trabalho externo ou interno, seja dentro da igreja, seja nos relacionando com amigas ou amigos, seja onde Deus nos colocar em contato, como é que nós podemos auxiliar? Eu acho que é uma das forças mais incríveis do universo, quando a gente entende o poder de você ser uma auxiliadora. Então, para mim, a feminilidade, ela fala muito mais sobre isso, sobre o propósito pelo qual Deus nos criou, a função que Ele nos deu, e dentro de cada lugar que Ele nos coloca, como que a gente consegue colocar isso em prática. E descobrir isso ao longo da vida é uma aventura deliciosa com Jesus, né? Então, eu acho que feminilidade para mim é isso, é descobrir em cada lugar como é que eu posso ser canal, ser ajudadora, ser usada através da mão dele. E você, Raquel? Vou pegar o gancho do que a Tati falou. Eu acho que tem um lugar também que quando a gente
entende a nossa identidade, muitas vezes ela muda, né? Não é que muda, porque a gente muda, né? Ontem eu falei sobre a maternidade, e eu, antes de ser mãe, era uma. Depois que eu virei mãe, eu demorei uns 2 anos para entender quem eu era de novo, né? E quando a gente olha, né, a feminilidade, a nossa identidade e o que Deus quer que a gente seja, as coisas começam a fazer sentido, porque aí a gente volta a pergunta para Ele, né? Então, quem a gente é? Deus me criou para quê? Né? Então, eu sou mulher, eu tenho uma força sobrenatural, o mundo fala tantas coisas sobre isso, mas, no fato, o que Deus quer que eu faça? Né? Deus me criou com essas habilidades, e eu também gosto muito de ser mulher. Eu acho que a gente tem nossas dificuldades, nossos perrengues, né? Mas eu acho que a gente traz uma coisa diferente no mundo, assim, sabe? Eu acho que a mulher, a gente tem o nosso jeito mais leve, muitas vezes, o nosso jeito mais atencioso, o nosso jeito mais intuitivo também, né? Detalhista. Então, tudo isso contribui para o mundo que a gente vive, né? De forma muito positiva, para as relações e tudo mais. Então, eu sempre penso nisso, né? Na nossa identidade voltada para Deus, né? Quando eu tento buscar a minha identidade e eu, como mulher, aos olhos do mundo, é muito diferente de quando a gente volta, né, nossos olhos para cima. Pensando nisso, Raquel, vocês duas são do mundo corporativo, né? Então, em determinado momento, vocês precisaram marcar o território feminino. Como vocês conseguiram fazer isso? Em que momento essa chave veio à tona? E eu acho que é uma luta diária, deve ser uma luta diária, né? Então, como vocês se veem dentro desse ambiente corporativo, dominados muitas vezes por homens, em que o resgate do feminino precisa ser constante? Começar. Perdão. Ontem eu até estava falando com uma menina que, enfim, da igreja, ela é bem novinha, tem 21 anos, e ela falou para mim, eu tô com uma dificuldade porque eu era uma menina tão empática, eu era uma menina tão simpática, eu gostava de ouvir tantas pessoas, eu era, sabe, aquela pessoa que acolhia, e eu entrei no mercado de trabalho agora, e eu não tenho mais paciência para nada, estou muito racional, eu não quero mais falar com ninguém, eu tô dura. Eu só trabalho com homem, o que está acontecendo comigo? E aí eu falei, olha, eu já passei por isso. Eu acho que quando a gente entra no mercado de trabalho, eu trabalho num segmento de automobilismo, que é entretenimento, enfim, tem muita mulher, mas automobilismo, que é Fórmula 1, é um negócio 90% masculino, né? Principalmente liderança. E é muito difícil, porque a nossa sensação é que a gente tem que ficar se provando o tempo todo. E é muito cansativa, porque muitas vezes você sabe que você está fazendo melhor do que aquela outra pessoa, mas aquela outra pessoa, por ser homem, por ter tal influência, por usar o relógio XPTO, por saber falar de carro, por saber falar de um monte de coisa, tem entradas que eu não tenho, que eu não ganho, eu não consigo. E a gente fica tentando se provar, e aí a gente quer competir, a gente quer ser igual. E aí eu acho que é aí que a gente erra, amor, porque a gente começa a tentar ser igual, a gente começa a ser dura, a gente começa a ser racional demais. Eu não estou dizendo que a gente não precisa, eu sou uma pessoa bem pé no chão, mas a gente começa a ser racional demais e a gente perde o nosso lado feminino, que é a nossa principal força, né? Que é o nosso diferencial. Eu acho que a mulher ela tem uma vantagem competitiva que o homem não tem. E a gente precisa saber usar isso a nosso favor no mercado de trabalho. Mas é muito difícil, porque a gente é muito engolido, né? E quanto mais você está em ascensão, mais você está em evidência, mais isso acontece com você. E aí, eu falei, não tem até, né? Quanto mais você está em evidência, você tem que ficar de olho, porque sempre tem um querendo te dar. E às vezes é aquele tapinha nas costas, sabe? Do tipo macho alfa mesmo, sabe? Aquele tapinha tipo, não, good job, mas assim, dá licença. Na verdade, o que ela queria dizer, sabe? Aquelas coisas desse jeito. Então, isso é muito ruim, isso desvaloriza a gente, isso... Mas a gente tem que saber olhar para outro lugar e usar a nossa força como uma vantagem nisso. E o que é a nossa força? É todo esse cuidado que o homem não tem. E que o homem pode tentar desenvolver um olhar mais detalhista, um olhar mais de cuidado, um olhar mais de amor.
e tá tudo certo, mas a gente tem isso intrínseco, a gente nasce com isso, e aí a gente tem que aflorar isso também. Acho sim que a gente precisa muitas vezes ser firme e ser firme, que sempre a Érica falando, a gente ser firme com amor, então a gente saber falar, a gente saber se posicionar, a gente não pode deixar as pessoas passarem por cima da gente, no sentido de, não, fica até isso, não é assim, então a gente tem nossa posição, a gente sabe falar, mas a gente também sabe ouvir e sabe, né, nos colocar ali no nosso lugar, então se colocar no nosso lugar. Então eu acho que é isso, eu acho que é um movimento da gente tentar não competir. Eu acho que toda vez que eu fui, eu ainda vou muitas vezes para a competição, porque é natural nosso, a gente quer ir com a nossa força, o resultado não é muito bom. Então eu tento olhar onde que eu posso ser mais forte, né? Onde está a minha força, onde está a minha identidade, por que eu estou ali fazendo aquilo, sabe? Engraçado, esse é um tema que, obviamente, ele é muito falado, porque isso acontece demais, né? Eu, pessoalmente, experimentei pouco isso na minha vida. Eu não sei se eu experimentei pouco ou se eu não dava razão para isso, mas eu, desde muito cedo, eu tentei sempre ter muito meu olhar em Deus. Qual é o propósito que Ele quer? A minha vida, eu me apaixonei por Jesus, e quando eu falo que eu sou apaixonada por Jesus, eu efetivamente sou desde os meus 13 anos, assim. Ele encontrou nele algo muito maior do que eu, obviamente, né? Alguém onde eu posso me derramar. Então, alguém que me ama, alguém que me quer bem, alguém que quer derramar sobre a minha vida também. Eu acho que desde muito cedo eu tentei viver para Ele e não para mim. Eu acho que talvez isso tenha me feito viver da maneira que a Raquel está falando, né? Eu nunca fui para competir com ninguém, mas sempre fui para fazer o melhor, servir da melhor forma possível o que eu estava fazendo. Eu acho que essa diferença de mentalidade, ela muda tudo. Porque ao invés de você estar preocupada se você vai ser A ou B, na hora que você entrega o seu melhor, porque você está ali para servir a Deus. E você está ali para servir a Deus por quê? Porque Ele te colocou ali. Mas como Ele te colocou ali? Porque antes você perguntou para Ele se era para você estar ali. Então eu acho que tem tantos passos antes que a gente precisa construir. E às vezes a gente foca muito lá na frente, na relação do homem com a mulher, se o homem quer dar espaço para a mulher. Mas será que Deus te colocou? Eu acho que tem passos muito antes que a gente precisa tomar, aprender, olhar, se preocupar, antes da gente estar preocupado se alguém vai querer ser mais ou menos do que a gente. Eu acho que quanto mais rápido a gente aprende isso, menos a gente sofre na vida. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está vivendo, cada um passa por 1 milhão de situações. Será que é para casar com esse ou não? Será que é para eu trabalhar nesse lugar ou não? Será que é para eu largar tudo e agora cuidar do meu filho? Será que esse relacionamento está abusivo demais? Será que é para eu estar aqui? A verdade é que qualquer movimento que a gente faça na nossa vida, ela está baseada em uma decisão nossa. A gente só recebe aquilo que a gente aceita. Certo? Porque se a gente não aceita, olha, você me convidou, mas infelizmente eu não vou poder estar aqui hoje. É uma decisão nossa. Não vivemos mais num tempo escravagista, mas o próprio Deus nos deu a liberdade do livre-arbítrio. Mas onde começa tudo isso? Na decisão. E o problema da decisão é que muitas vezes ela é nessa. Nossa arrogância em achar que sabemos o que é melhor para nós. Ao invés de irmos para aquele que criou todas as coisas, do começo ao fim, que sabe o princípio e também sabe o fim, ou seja, Ele é aquele que sabe o que é melhor para nós, faz com que a gente vá para caminhos duros. E a gente chega em momentos onde a gente
se depare com situações que são situações difíceis. Qual que é a diferença quando a gente está lá atrás e a gente pergunta para Deus, é aqui? Isso não vai nos isentar de momentos difíceis, de caras sendo pessoas não agradáveis, vamos colocar assim. Isso não vai nos isentar, mas teremos uma perspectiva diferente daquilo que vamos encontrar e como lidaremos com aquilo. Se Deus nos colocou naquele lugar, se for lá, se é aquele caminho que Deus nos deu, Deus nos dará as ferramentas para poder trabalhar em cada uma das situações. E quando a situação chegar, Deus nos honrará. Essa é a parte, eu acho que mais importante da gente aprender como mulher. A nossa vida, ela precisa parar de se preocupar com os efeitos colaterais e a gente começar a se preocupar mais com a causa raiz das coisas. A gente precisa sair de um lugar de abundância, um lugar da presença de Deus, um lugar de intimidade, de entender o caminho. Porque independente do homem que aparecer, da pessoa que for promovida antes de você, de absolutamente tudo que for acontecer, a gente vai saber que aquilo está debaixo do controle de Deus. E em sabendo isso, a gente para de perder o controle. Porque esse é o problema. A gente começa a se sentir, nossa, eu estou me sentindo diminuída, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu já passei por tantas situações onde... Há uns anos atrás, eu estava fazendo um evento onde a gente construiu o maior estádio na época. Era para ter entrado, inclusive, no Guinness Book. Por questões ali de confidencialidade, isso não acabou acontecendo, mas foi o maior estádio coberto que a gente tinha feito temporário para o lançamento de um evento. Eu trabalho, tenho uma agência de marketing, de live marketing. E o presidente dessa empresa só falava com homens. Aquilo nem me abalava. Deus tinha me colocado ali. Aquilo não era verdadeiramente uma ofensa para mim. Mas eu sabia absolutamente tudo o que estava acontecendo naquele evento. Até o dia que o homem não soube responder o que aquele homem precisava. E eles tiveram que me chamar. E a partir daquele dia, aquele homem só conversava comigo. E por conta disso, e do que a gente entregou, eu fui promovida. Então... a gente tem que estar menos interessado, talvez, no que estão fazendo com a gente, mas como nós estamos servindo. E se estamos no lugar que Deus nos colocou? Uau, bem difícil, né? Fala a verdade, gente. Ela hoje trouxe para nós uma posição bem radical, digamos assim, né, Raquel? Porque o preconceito existe, sem dúvida. Mas eu gostei desse lugar da presença, né? E se hoje a gente pode, e eu creio que vocês podem dar, e eu vou pedir para a Raquel e para você dar uma palavra. Você praticamente já falou, né, Tati? A busca da presença. Porque no dia a dia, isso tem sido muito ruim para a gente. A gente não se colocar nesse lugar, que eu costumo dizer, de torre de vigia, de estar ali na brecha, de buscar a Deus antes de todas as coisas, de saber o porquê e para que fazer tudo isso, e por que eu estou nesse lugar, e por que você está lá no automobilismo, e por que você está lá na sua agência. Isso tudo tem um final, tem uma ponta, mas é só na presença que você consegue perceber e esperar. Na verdade, é esperar. Então, Raquel, você tem um auditório aqui com meninas mais novas, você é mais nova. Que conselho você daria? Diante de tudo que você ouviu e que eu ouvi e que a gente conversou aqui. Difícil, hein? Difícil dar conselho. Eu não sei se vou dar um conselho. Eu vou falar que eu tenho feito, e eu acho que isso pode ajudar de alguma forma as pessoas que estão aqui.
Eu acho que esse lugar que a Paty colocou, ele é um lugar maravilhoso. E é onde eu gostaria de estar todos os dias. E que nem sempre a gente consegue, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem nossos sentimentos, às vezes a gente tá, como algumas mães aqui, sem dormir, a gente não tá com sono em dia, a gente não tá com o nosso exercício em dia, a gente não tá conseguindo equilibrar todos os pratinhos e a gente ainda tem que lidar com isso. E aí a gente chega ali e a gente fala, e aí, como que a gente faz? Porque a vontade é jogar tudo pra cima, eu ia falar, vai, se vira, eu não quero saber, toca a sua vida, você não precisa de mim. Mas eu preciso entrar nesse lugar de plenitude, esse lugar que é sobrenatural, para mim é sobrenatural. É muito difícil. E quando a gente busca o sobrenatural, a gente precisa estar com o único prato que não pode cair de todos, né? Eu costumo dizer pro time que vai ter pratinho de borracha que ele vai cair, vai pular e vai voltar para sua mão e tá tudo bem. O dano não é muito grande, é um pouquinho ali. Mas os de cristal já era, se quebrar, né? E o nosso relacionamento com Deus tem que ter um dia. E a gente precisa estar conectado. Porque só Ele, para ajudar a gente a conseguir passar por essas coisas, com todos os sentimentos dentro da gente, com todas as questões. Então, parece uma coisa simples, mas a gente sabe que no dia a dia, a gente muitas vezes não consegue. A gente prioriza muitas outras coisas e deixa o relacionamento de Deus de lado. O nosso relacionamento com Deus de lado. E quando a gente tem um relacionamento com Deus forte, Ele fala pra gente, não é o que você veste, ou o que a pessoa vai te falar, ou o que o mercado está dizendo sobre você, ou o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Eu sei porque eu te criei, eu sei o porquê você está lá, eu sei porque eu te coloquei exatamente onde você deveria estar. Então você seja obediente, não seja uma garota mimada, engole o choro e vamos junto. E eu sinto muito isso, assim, Deus falando para mim em vários momentos, engole o choro e vamos junto. Às vezes eu estou num jargão difícil, eu vou para o trabalho, é bem ruim, mas o bom de demorar 1 hora para chegar no trabalho é que tem lá um louvor, eu vou cantando, eu vou orando, eu ouço podcast, eu tenho um momento ali no carro, 1 hora e meia, e Deus fala muito comigo no carro, é impressionante. E eu chego forte, eu chego calma, eu chego no trabalho diferente. Porque eu sei que eu vou enfrentar algumas coisas ali, e Deus vai me preparando. Então, eu acho que o bom disso tudo e o gostoso disso tudo é que se Deus colocou a gente ali, e a gente está sendo obediente, e a gente está conectado com Ele 100% do tempo, a gente vai passar por isso, mas a gente vai passar de uma forma diferente, porque Ele não vai largar a gente, Ele não vai soltar você não. E quando a gente precisar de ajuda, a gente fala muito de rede de apoio. E a importância de rede de apoio, de ter pessoas que também passam por isso. Ou que tiveram experiências. Porque essa troca, eu gosto muito eu sempre fiz isso desde muito novinha. De me conectar com mulheres mais experientes, não mais velhas, mais experientes, que têm um pouco mais experiência do que eu, para aprender. Porque o que eu vivi, o que eu estou vivendo não é novidade. Isso já acontece há muito tempo. E tem muita gente que já passou por isso. E a gente pode aprender com essas pessoas. Então, Deus usa pessoas na nossa vida que são colocadas na nossa vida. E não é à toa. E não é que a pessoa vai chegar lá e falar, eu quero conversar com você. Parte da gente também, né? De falar, putz, ontem uma pessoa veio falar comigo, eu tenho 21 anos, tal, eu me vi você falando isso, você já passou por isso? Eu peço conversar com você, eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque eu fui essa pessoa, e eu continuo sendo. Eu estou o tempo todo conversando com mulheres, conversando, conhecendo, interessada em saber como que foi, como que isso aconteceu, porque Deus usa a vida dessas pessoas também, né, para falar com a gente. Então, eu acho que a gente esteja cercada, né, de pessoas do bem, de pessoas que Deus colocou na nossa vida, que vai colocar na nossa vida, e que a gente seja obediente, e esteja o tempo todo conectado e se relacionando com Deus, porque dessa forma a gente vai passar por tudo isso. Muito bom, Raquel, gostou. Eu gosto das mulheres mais experientes tirando as mais novas. Eu gosto também. Eu acho que a beleza da gente viver com Deus é que a gente não vive uma linha reta, né?
E eu acho que essas situações entre homem e mulher e a gente achar o nosso lugar, eu falei, né, o lugar que Deus quer que nós estejamos, né? A gente fala muito da gente achar o nosso lugar, mas onde é o nosso lugar? Né? É onde Deus quer que nós estejamos. Eu pensei, vou contar brevemente 2 situações bem rápidas, assim, mas acho que ilustram, talvez, uma sugestão de caminho, né? Quando a gente não sabe muito. Eu trabalhei numa empresa durante um tempo que o dono, ele era uma pessoa que tinha muito ciúmes de mim. Uma coisa meio doentia. Então, às vezes, eu era diretora-geral da empresa e, às vezes, pelo que eu entregava, as pessoas achavam que eu era sócia da agência. E um dia ele resolveu mandar um e-mail para todo mundo, falando que, olha, quero deixar bem claro que ela não é sócia. Veja, nem sempre você vai fazer o seu melhor e você vai ter as pessoas aplaudindo você. O final daquela história não foi um final bonito. A gente rompeu ali. Ele era uma pessoa muito agressiva nesse sentido. Só que antes de eu sair de lá, eu entrava todos os dias no escritório dele quando eu chegava. E eu orava com ele. E Deus me mostrava se era para ir para a direita, para a esquerda. E aí tudo isso aconteceu. 10 anos depois, ele quebrou. Ele veio me procurar. E ele falou, olha, eu passei por muita coisa. Eu sei o que eu te fiz, eu sei o quanto eu te humilhei, mas eu estou aqui para pedir desculpa. Você foi a única pessoa que verdadeiramente estava lá para querer me ajudar. 3 capítulos depois disso, ele, que era um judeu, passou uns dias trabalhando aqui na IBM, se converteu e hoje está lá em Israel fazendo um trabalho com o exército. Então, quando a gente passa por essas coisas, lógico que machuca, você não quer viver isso, você está querendo dar o seu melhor, você está querendo fazer. E por que aquelas coisas acontecem? Mas o nosso recolhimento, ele precisa ser em Deus. Logo que o meu filho nasceu, ele teve uma questão de saúde que a gente não sabia se aquilo ia ser super grave ou se a gente ia conseguir resolver. Primeiras, a gente precisa ter um tempo. Eclesiastes nos ensina que existe um tempo para tudo. Existe um tempo da gente estar lá fora, guarda-ruas, guerreando, fazendo, acontecendo, servindo. E existe um tempo da gente recolher. A gente ir para o nosso quarto de guerra e entender quais são as próximas estratégias. Deus, o que o Senhor está fazendo? Está doendo? Não está fácil? O Senhor vai trazer cura para o meu filho? Não vai? Eu lembro que eu me enfiei dentro do meu casulo, na minha casa. E por 3 meses, ninguém viu a minha cara. E o que eu fazia? Eu passava mais de 6 horas orando com meu marido. Na madrugada eu ficava gente, para quem me conhece, sabe que sono para mim é algo assim, quase vida e morte. Eu já dormi em jantares com cliente, eu já dormi em todas as situações, vocês podem imaginar, quando eu era adolescente, eu dormia até beijar no meu horário. Juro, esse é o mínimo do meu sono. Então, orar na madrugada é algo para mim que é surreal. É algo que mexe com as minhas estruturas assim de uma forma muito forte. E eu lembro de, nesse período, orar, porque eu queria uma resposta de Deus. Eu precisava buscar da fonte. A intimidade com Deus, gente, ela precisa ser gerada para dar frutos verdadeiros. Caminhos, te mostrar a direção.
E nesse tempo, era o tempo que eu precisava para poder entender o que Deus tinha ali para o meu filho. E eu lembro que, passado esse tempo, Deus bradou, Deus me mostrou a palavra. Uma noite ele falou: pode me perguntar, que agora eu te responderei. E no dia seguinte, de manhã, Deus me deu a palavra que ele curaria meu filho. Eu lembro que logo na sequência eu recebi uma amiga em casa. E eu contei isso para ela e falei: amiga, eu não estava sabendo que você estava passando por tudo isso. Por que você não me ligou? E eu falei: porque eu não podia ter barulho. Eu precisava, naquele momento, para eu conseguir caminhar por forças, eu precisava ir para a fonte. Eu precisava ir para a fonte. Porque se Deus me falasse que ele ia fazer, podia vir se eu fosse para qualquer outra consulta, com qualquer médico, e o médico viesse com uma palavra contrária contra o meu filho, eu ia falar: Deus, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito, a tua palavra é irrevogável, que o Senhor já falou sobre meu filho, ou aquilo que irá acontecer, o Senhor não é homem para mentir. Então, existe uma diferença quando a nossa fonte ela é genuinamente Jesus Cristo. E a gente precisa buscar isso todos os dias. As nossas relações, elas devem ser fáceis. Hoje pode ser um homem truculento na sua vida. Amanhã, uma doença. Amanhã, uma questão de relacionamento com a mãe, com o pai, com o filho, com... As dificuldades, elas virão. A importância é saber aonde está a fonte. Isso, para mim, é um segredo tão vital. Porque em qualquer situação, seja quando for, seja lidando com um homem que sim, tentou me humilhar, fez uma coisa horrível ali, me machucou, mas aquilo, ela precisa ser colocada na equação de: eu estou no lugar certo, eu fiz o meu melhor, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para isso, mas foi aqui que o Senhor mandou eu vir. E por causa disso, você saber que daqui a pouco Deus vai revelar o porquê daquilo tudo. E anos depois, gente, eu fui descobrir. Só para encerrar, todas as empresas que eu passei, antes eu perguntei para Deus se era para ir para lá ou não. E teve uma época que eu fiquei 2 meses desempregado. Eu perguntava, Deus falava: não. E o dinheiro acabando, e Deus falando: não. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, mesmo quando o dinheiro está acabando, quando parece que a pessoa que é seu chefe é uma pessoa ignorante, quando tantas situações acontecem, mas você está lá, existe uma outra forma com que você caminha por aquilo. E eu lembro de uma vez, eu estava voltando, eu virei sócio de uma empresa de hotdog. Depois de um tempo, depois de 3 anos, eu resolvi sair. E eu lembro de perguntar para Deus: eu te pergunto, eu estava na 23 de maio, eu nunca vou esquecer disso. E eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Não vi nenhum fruto, assim, né? E aí Deus me fez lembrar. Por causa desta empresa, eu fiz um evento numa Copa do Mundo. E por causa desse evento, eu conheci o meu marido. Então, às vezes a gente não vai entender. Às vezes a gente não vai entender porque um chefe não está sendo legal. Às vezes a gente não vai entender porque a gente está passando por isso. Mas se a gente entender que estamos lá, porque Deus nos colocou lá, a gente vai saber que algum propósito tem onde a gente está. Obrigada, Cantate. Obrigada, Raquel. Meninas, saem daqui com essa palavra. Aonde Deus te colocou, aonde você está, ali deve ser o lugar em que você deve buscar a Deus. E deve buscar de Deus, se é ou não para estar ali. Talvez você vai encontrar o seu príncipe encantado no hot dog. Uau! Talvez, quem sabe? A outra encontrou na academia, a Karina. É bem interessante. Ou não, né? Independente de príncipe ou não, se foi só para leveza. Mas eu creio mesmo que essa busca intencional do lugar onde a gente deve estar tem que ser
diante do trono da graça de Deus, porque a graça é derramada para que a nossa identidade seja forjada e firmada. Às vezes a gente não quer estar ali, mas é Deus que coloca. Então os homens já estão chegando e a gente precisa estar saindo. Obrigada, menina. Obrigada.